E assim, a vida ela são níveis, né, que a gente sobe ou níveis que a gente desce. Ninguém entra numa depressão de uma hora para outra, né? A gente começa com um pensamento que frustra, a gente alimenta uma outra coisa ruim, e é um processo de descida, né? Ninguém vai do nada pro fundo do poço. Quanto mais a gente alimenta percepções boas, a gente vai olhando para cima, depois olha para cima. A forma como a gente percebe a vida muda tudo. E aí, gente, vocês estão bem? Espero que tá tudo bom. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a percepção. O universo, né, o todo, é sempre bom, né? A energia que é emanada, né, do vácuo quântico é sempre uma energia boa. E Deus, quando ele criou o universo, ele criou esse universo em dualidade, né? E aqui na matéria a gente vê as coisas de forma dual. Tudo tem dois polos, né? Tudo tem o bom e o ruim, o frio, o quente. E a nossa percepção sobre a vida, né, sobre as coisas que acontecem com a gente, sempre vai depender do nosso olhar. Às vezes a gente não consegue ver uma coisa boa que está acontecendo com a gente só vê o lado ruim. Aí, de repente, se você conta uma história para outra pessoa, ela consegue enxergar o lado bom, né? Mas a gente que está vivendo, às vezes, não consegue. E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a gente está vivendo coisas ruins, mas a gente tem o nosso olhar com a percepção dos aprendizados, das coisas boas que acontecem, né? A gente vai seguindo e avançando. A percepção é uma habilidade mental extremamente poderosa porque influencia em tudo na nossa vida, principalmente na nossa autoimagem, a história que a gente conta pra gente mesmo e a gente acaba reagindo na vida. Quanto mais a gente vive coisas, às vezes frustram a gente, que dá raiva, dá tristeza e tudo mais, quanto mais a gente vive essas situações e sempre se conta a história ruim, né, para nós mesmos, interpretando o fato, né, a nossa energia ela muda totalmente, porque a gente acaba incorporando o fracasso, né? Isso vai incorporando na nossa autoimagem. E, consequentemente, as coisas, quanto mais a gente vive isso, mais a gente reforça esse padrão, né, de comportamento, de visão da vida. A gente sempre vai encontrar o caminho ruim do que a gente está alimentando, né? Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, ela vai ter esses dois polos, né? Que é uma lei universal, a lei de polaridade. E dentro dessa polaridade existe a relatividade, né? A relatividade, ela mostra que todas as coisas são relativas. Se a nossa mente estiver treinada a encontrar a coisa boa de todas as coisas, a gente sempre vai achar. O mundo que a gente vive hoje, né, com tanta notícia ruim que a gente consome na internet, com tanta coisa na televisão, a mídia ela bombardeia a nossa mente com notícia ruim, né? E quanto mais a gente consome isso, mais a gente vê que parece que o mundo não tem jeito, né? A gente fala, ah, esse mundo tá perdido, que não sei o quê. Essas crenças que a gente tem sobre o mundo, né? Às vezes a gente pode ver que existem pessoas que vivem num mundo paralelo, né? Tem aquela pessoa que vive o drama, o trauma e o drama, a tragédia atrás de tragédia. Tem as pessoas que elas dificilmente vivem nesse lugar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito otimista nessa vida, né? Que chega até a ser irritante para algumas pessoas que não estão acostumadas com isso, né? E não é sobre positividade tóxica. A gente vive uma coisa que é ruim, que é triste. É um fato, a gente sente e é natural, é humano, é verdadeiro com as emoções quando elas aparecem, né? A gente não tem que colocar as coisas debaixo do tapete. Mas, a partir do momento que a gente sente, a gente precisa entender que a gente tem a capacidade de ressignificar, mudar o olhar que a gente quiser e quando a gente quiser. Essa habilidade da percepção, a gente consegue alterar o passado a qualquer momento. A gente pode se contar uma história que aconteceu há milênios de anos atrás, a mesma história, com a mesma dor, com o mesmo sentido, né, com a mesma coisa que nos enfraquece, a gente acaba incorporando essa história e levando isso adiante para o futuro, né? Sabendo que existe esse poder de mudar a percepção hoje para alterar o nosso futuro, o que a gente está criando, né? A gente tem que ter essa consciência no presente para a gente entender que a nossa percepção ela sempre vai criar as nossas futuras experiências. Essa habilidade de treinar a percepção, ou a gente está com ela aguçada, né, para fazer a gente avançar, porque a gente sente que isso faz diferença no nosso dia a dia, no nosso sentimento, na nossa energia, ou a gente tem esse problema na percepção de sempre encontrar as coisas ruins de todos os fatos. E sempre vai existir. Quando a gente procurar o ruim, sempre vai existir. Se a gente procurar o bom, isso vai existir. Por isso que é sempre bom que a gente fale que todas as coisas que trazem frustração, que não que quebra expectativa e tudo mais, uma técnica muito boa para a gente fazer, para treinar a nossa mente todos os dias, é falar que isso é bom, mesmo que não seja, né? Você não está negando
que isso te fere ou que você deixa de sentir. Mas quando a gente fala que isso é bom, a gente se empodera de perceber que os fatos, eles nos ajudam a enxergar coisas que a gente ainda não tá vendo, né, que são mais sutis do que a gente imagina. E às vezes o bom vai vir de imediato. Quando a gente já está treinado a ver que as coisas são boas em algum nível, o bom já começa a vir na sua cabeça. Ah, ainda bem que aconteceu isso, porque agora eu vou ter oportunidade de fazer tal coisa. Ainda bem que isso foi adiado, porque agora eu vou ter mais tempo para fazer tal coisa. Sabe? A mente ela começa a ser treinada a identificar esses padrões. E quanto mais a gente fala que isso é bom, mais a gente encontra coisas boas. E a gente muda totalmente a nossa energia. Isso é ter a responsabilidade pela nossa energia. Só a gente consegue mudar a nossa estação, né, de rádio interna, né? Porque ou a gente pode alimentar uma frustração e se colocar cada vez mais para baixo, gente. E assim, a vida ela são níveis, né, que a gente sobe ou níveis que a gente desce. Porque, por exemplo, ninguém entra numa depressão de uma hora para outra, né? A gente começa com um pensamento que frustra, a gente alimenta uma outra coisa ruim, e assim a gente vai galgando níveis abaixo. E é um processo de descida, né? Ninguém vai do nada para o fundo do poço, é um processo que quanto mais a gente alimenta essas percepções ruins, mais a gente desce. Quanto mais a gente alimenta percepções boas, a gente vai olhando para cima, depois olha para cima, e isso vai fazendo com que a gente avance cada vez mais e sem apego com as coisas que ficaram, com as coisas que passaram, porque a gente entende que tudo tem um aprendizado, né? E quando a gente tem essa percepção do bom, a gente consegue subir mais rápido para outros níveis, para outras experiências, principalmente das coisas que a gente sonha. Uma coisa que é interessante a gente saber da percepção é que se a gente não sabe para onde a gente está indo, se a gente não tem um alvo, se a gente não tem esse destino de onde a gente sonha viver, de onde a gente quer chegar, a, a nossa percepção fica mais ruim ainda. Por quê? Eu sempre falo, gente, que é muito importante que a gente sonhe. A gente precisa ter motivação para viver, né? E a motivação são os nossos sonhos. Quanto mais a gente sonha, mais a gente tem o que fazer no agora para galgar esses lugares, né? Para poder avançar, para poder entender as percepções do mundo. A gente só tem clareza das coisas que a gente está vivendo, do que é bom ou é ruim para a gente, quando a gente tem um direcionamento de uma coisa lá na frente, no futuro. Ah, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa famosa, não sei o que, não sei o que lá. Se você tem um objetivo, né, se você tem um alvo, né, uma coordenada para onde você está indo, né, seu GPS mental, espiritual está indo, no agora, quando as coisas acontecem, a gente tem a nossa percepção vai ficar mais afiada para avaliar se isso é bom para você ou é ruim. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu sei que eu tenho o meu compromisso aqui, né, no canal, eu sei que tenho o meu compromisso com a tatuagem, eu tenho os compromissos e eu sei os lugares aonde eu quero chegar em cada área da minha vida, né? Tanto na família, como mãe, né, como esposa. Por exemplo, eu quero aumentar o meu faturamento em algum nível. Quando eu penso no dinheiro, no faturamento que eu quero ter, eu sei que eu tenho as minhas metas aqui, né? Que eu tenho o meu negócio da tatuagem, tenho meu negócio no YouTube e tudo mais. Se eu olho para o futuro, pensando no faturamento, o que faz sentido para mim? De repente, por exemplo, alguém vem e me oferece um emprego para você trabalhar nessa lojinha de não sei o quê. Pode ser bom? Pode ser bom se eu realmente quiser fazer uma renda extra e vazar. Mas se eu quero aumentar o faturamento, a tendência é que a gente sempre queira aumentar cada vez mais. A gente vai subir um nível, depois sobe outro nível, sobe outro nível. Não é mais interessante que eu fique no meu lugar e pense em estratégias para alcançar o faturamento dentro do meu negócio? E assim eu vou subindo os níveis dentro do que eu já faço. Porque não faz sentido, por exemplo, eu estar aqui hoje e encontrar um trabalho que consoma muito mais o meu tempo, que me tire o foco dos meus sonhos, né, do que eu tenho hoje, e que eu também não consiga dar atenção na família, dar atenção nos meus negócios, nos meus sonhos, nos meus estudos. Então, já não é um bom caminho a se seguir. A minha percepção ela fica aguçada quando eu sei para onde eu estou indo. E no agora eu consigo avaliar as possibilidades que eu tenho e avaliando essas possibilidades eu consigo saber o que é bom para mim, o que me aproxima do meu sonho, e o que me afasta, né? A mesma coisa se eu, por exemplo, eu quero comprar uma casa lá no futuro. Se eu tô aqui gastando meu dinheiro com vícios, com aposta, com não sei o que lá, com não sei o que lá, com rolezinho, e gastando todo o meu dinheiro de forma compulsória, né, só para me sentir bem, você acha mesmo que no futuro eu vou conseguir comprar uma casa? Matematicamente é muito difícil e é menos inteligente, né? Porque a gente consegue alcançar coisas
quando no agora a gente tem mais inteligência emocional, né? Principalmente quando se trata de gastos, gente. A maioria dos gastos que a gente faz por impulso, isso é basicamente uma torneira que está fazendo com que o nosso dinheiro vá ralo abaixo, entende? Então a gente precisa, primeiro, eu quero comprar um carro, uma casa, alguma coisa. Eu preciso, primeiramente, fazer com que o dinheiro entre, né, dentro da minha vida e eu possa dar direcionamento para cada dinheiro, né? Esse dinheiro vai para minha casa, esse dinheiro vai para não sei o que, esse dinheiro vai para não sei o que lá, esse dinheiro vai para não sei o que lá. A gente vai separando os dinheiros e não gastando pela emoção, né? A gente pode separar um dinheirinho, eu vou gastar aqui com meus docinhos que eu gosto, né? Eu sou louco do doce. Então, assim, a gente pode guardar um pouquinho ali para você gastar, tá liberado esse tanto. Mas se todos os dias eu vou gastar dinheiro com isso, basicamente estou desmanchando toda a minha estrutura que vai me levar para o futuro, né? Para esse lugar onde eu estou sonhando, né? De que é ter minha casa, ou ter um carro. Tudo é relativo no universo, né? O fato, ele só é, né? Quem dá essa percepção, né, de quem olha o que está relativo ali, somos nós que julgamos, com o nosso olhar, para ver se qual energia que isso nos traz, para onde isso leva ou não. A gente consegue fazer essa avaliação, né? Mas tudo sempre será relativo. É sempre importante que a gente tenha noção de qual que é a relatividade que a gente está dando para esse problema, né? Qual que é o tamanho que eu estou dando para o problema? Porque às vezes a gente coloca um problema de uma forma tão grande, né? Que a nossa mente ela começa a achar que é demais para mim. Por exemplo, eu falei do exemplo do faturamento, né? Eu quero aumentar meu faturamento. A gente vê nas possibilidades reais que é possível. É possível. Se eu conseguir tal, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, é provável que chegue pelo menos isso daqui, né? A gente consegue ter essa percepção mais lógica, né? Mas a partir do momento que eu vejo um faturamento que eu sei que é possível, mas eu começo a colocar esse problema, né, essa meta como algo gigante, né? A percepção sobre essa meta ela fica tão desajustada porque parece que isso é muito maior do que eu, né? Que é maior do que a minha capacidade de criar, né? E se nós somos criadores da nossa realidade, não existe nada que não conceba na nossa mente que seja impossível da gente realizar, né? Quem cria as coisas somos nós, a gente só dá um alvo e tem as causas corretas que a gente precisa criar para a gente alcançar isso. A partir do momento que a gente dá uma relativa, a gente olha para esse problema, olha para essa meta como algo maior do que, não, isso aqui é impossível. Não, isso aqui é só para quem tem sorte. Não, isso aqui, nossa, esse é um problema gigantesco. Quando a gente começa a olhar o problema de uma forma tão grande, né, como se isso fosse maior do que a gente, né, do que nós que somos criadores, a sua mente acha que é demais para você e você não vai alcançar. Então a sensação ela precisa estar muito alinhada. O objetivo precisa estar muito alinhada com o seu sentimento, né? Com a sua sensação sobre isso. Né? Aí entra a sua questão da sua autoimagem. Se ela estiver ajustada, de você se sentir merecedor, né? Se sentir capaz de alcançar esse resultado ou não. A percepção é uma habilidade mental assim muito importante para nossa autoimagem. E a gente pode ganhar consciência a partir de todas as coisas, né? Avaliando absolutamente todas as coisas. Não só a nossa história, né? As coisas que acontecem com a gente pode entender, olhar, a gente vive o processo, a gente olha para aquilo, vê se isso é bom ou é ruim, mas é importante que a gente avalie, né? Para encontrar, a gente treina a nossa mente para encontrar o lado bom dessas coisas. E a gente ganha consciência quando a gente avalia o todo, né? Quando acontece alguma coisa da nossa família, nossos parentes, né, pessoas próximas, amigos, é sempre muito importante que a gente também use a percepção para encontrar os aprendizados, inclusive nas coisas de fora. Não é para você avaliar as coisas de fora com julgamento, para você criar uma percepção sobre a pessoa e te afastar dela, né? Porque isso também, se a gente for ficar, se a nossa mente entrar nessa energia, gente, nossa, você pega ranço de todo mundo, aí você começa, né, a se sentir superior com algumas coisas, enfim, não é sobre isso. É avaliar os fatos para você adquirir consciência. E a gente pode aprender com tudo, com as coisas que acontecem na nossa vida, como das pessoas de fora também. A gente consegue ganhar consciência de todos os lados. É importante que a gente use a habilidade mental de forma correta, para que ela ajude a gente a avançar. Lembrando que o cérebro ele é uma máquina de alcançar resultados, né? Alcançar objetivos. As habilidades mentais que a gente tem é a imaginação, a memória, a percepção, enfim. A gente tem várias habilidades mentais que ajudam a gente, que a gente precisa lapidar para a gente conseguir viver e fazer com que tudo isso colabore para a gente alcançar nossos resultados, né? E quanto mais a gente vai lapidando essas habilidades,
mas a gente consegue avançar com mais facilidade. E uma dica que eu dou para vocês: quando a gente está vivendo uma vida e a gente encontra um problema, e às vezes a gente acha que o problema é maior que a gente, é sempre, se a gente quer ganhar uma frequência que faz com que a gente ultrapasse isso, é sempre importante que a gente avalie pessoas que já conseguiram esse resultado, né, que já têm o que a gente quer ter, que estão vivendo o que a gente quer viver. Quando a gente adquire a percepção dessa pessoa que está vivendo isso, a gente tem que ouvir e refinar o nosso entendimento, né? Sem julgamento, né? Mas sim refinar se isso faz sentido para a gente colocar na nossa vida, a gente aplicar para a gente também avançar. Muitas das vezes, quando a gente está na nossa consciência, né, aqui no aqui e agora, a nossa autoimagem ela trouxe a gente até aqui e as coisas que a gente tem são resultados dessa autoimagem. A partir do momento que a gente quer avançar e a gente vê alguma dificuldade no caminho, é muito importante que a gente encontre pessoas que já têm esse resultado para elas abrirem a nossa mente, né? Quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente encontra possibilidades, né? De percepções diferentes, de aplicar na nossa vida, mais a gente incorpora essas possibilidades, né? Porque se a gente está num nível que a gente vê o nosso mundo só baseado no que a gente está aqui, né? No nosso mundinho, na nossa família, enfim, e aqui nada acontece, né? A gente já conseguiu todas as coisas lá de trás até aqui com o que a gente é hoje, né? Se a gente quer avançar, a gente precisa expandir a nossa consciência, aumentar a nossa percepção sobre a realidade, né? As possibilidades. A gente incorporar isso, né? Consumir sempre, né? Com repetição, e assim a gente consegue avançar. É uma habilidade muito poderosa que pode colocar a gente lá para baixo ou lá para cima, né, para a gente continuar avançando. Entenda que sempre tudo é bom, mesmo que te machuque. Se você der esse comando para sua mente, isso é bom. Isso é bom. Por que isso é bom? A gente parte de uma premissa que todas as coisas são boas, você treina a sua mente para ela buscar o que é bom e que vai te ajudar. E assim a gente começa a abrir nossa mente, né, expandir a consciência para ela encontrar o que é bom. E quando a gente encontra o que é bom, assim a gente internaliza, a gente incorpora isso e consegue avançar para um outro nível, né? A gente consegue encontrar outros aprendizados no meio do caminho. Então é isso, coloque em prática na sua vida e depois escreve nos comentários, eu quero ver o que você está sentindo de viver tudo isso. E depois também eu quero saber dos seus resultados, tá? Vai fazendo isso, vê o vídeo, repete o vídeo se possível, para você entender e aplicar. E quanto mais a gente aplica, mais a gente treina a nossa mente para viver assim. Quanto mais a gente vive assim, mais a gente vai acessando outras realidades, né? Outras dimensões, tá bom? Então, um beijo, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, só se gostou, tá? Só se gostou. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.